Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Escorpião. Bem-vindo, Escorpião. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Escorpião, hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma pessoa. Então eu quero que você pense em alguém, tá bom? Ah, eu não quero pensar em ninguém, não tem ninguém para pensar. Não tem problema. Eu vou tirar primeiro a sua energia. Eu vou tirar primeiro um oráculo para trazer uma mensagem para você, para ver como que tá a sua energia em relação a relacionamentos, tá bom? Então fica aí que a primeira mensagem é para você. E a pessoa deixa em aberto. De repente vai sair aqui alguém que você vai conhecer, que vai entrar na sua vida, que está entrando na sua vida, tá? Um signo, alguma situação, alguma coisa assim, tá bom? Vamos lá então, tem esse cabelinho aqui, ok? Vamos lá? Vamos dar uma olhada. Mensagem para o coletivo de Escorpião. As minhas leituras, Escorpião, elas não têm data. Você chegou aqui, você chegou aqui chegou até você. Essa leitura ela é sua e ela vai trazer uma mensagem para você, tá bom? E essa leitura ela é para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou esse signo forte no seu mapa, tá? Antes de começar a sua leitura, nós vamos fazer uma oração para pedir direcionamento, tá? As orações elas têm o poder, elas são como um portal, tá? Uns portais, né? Elas dão acesso, dão acesso para que o universo possa ajudar você, né? Quando você pede a oração, você tá convidando o universo a ajudar você, né? Que é isso que o universo quer. O universo quer que a gente saiba o que a gente quer, o que nós viemos aqui para fazer, e para que eles possam nos guiar, nos ajudar da melhor maneira, né? Para isso nós temos os nossos guias, os nossos anjos, nós temos o próprio, né, toda essa energia que rodeia a gente, né, que querem fazer algo por nós, tá bom? Vocês estão protegidos, nunca se esqueçam disso, tá? Então a oração ela viabiliza, tá? essa troca, tá? Então vamos lá, mãos juntas. Qualquer hora que você vê essa leitura, você tira uns segundinhos para você poder fazer essa oração, tá? Respira fundo. É como se fosse uma conversa com o universo. Senhor, me dá serenidade para eu aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me dê coragem para mudar as coisas que eu posso. E me dê sabedoria para saber a diferença. Senhor, me mostra o que eu preciso saber para melhor servir a sua vontade aqui nesse mundo. Me guia com clareza, discernimento e amor. Gratidão. Vamos lá. Amém. Vamos lá, então. Vamos começar com a nossa leitura. Vamos lá. Mensagem. Qual é a mensagem que o universo quer trazer para o coletivo do signo de Escorpião? Vamos lá. Ok. Aqui nós temos uma. Mensagem para o coletivo. Como que está a energia? O que está acontecendo? O que Escorpio precisa saber? Vamos lá. Ok, gratidão. Ok, vamos lá. Ok, reconstruindo. Ok. Reconstruindo, tentando de novo, fazendo perguntas, persistindo, trabalhando. Ok, aqui tem uma questão. Alguém aí pode estar insistindo, alguém aí quer insistir no relacionamento, quer continuar. Para alguns de vocês eu vejo que vocês estão interessados em continuar, para outros eu vejo que vocês podem não estar interessados em continuar. Aqui está falando repetitivo, pode ser alguma coisa que vem acontecendo há muito tempo.
né? Pode ser que tem alguns de vocês aí que pode estar resistindo a uma mudança, resistindo a um fim, resistindo a tá? Que tem situações que quanto mais a gente resiste, a única coisa que a gente está fazendo é prendendo a nossa energia, né? Tem vários casos assim, né? A gente já tentou, já fez, já viu que não dá certo, mas a gente não... E é difícil mesmo, tá? Mas tem hora que a gente tem que entender que se a gente não tomar uma decisão, a gente está bloqueando a nossa própria energia. A gente está impedindo o procedimento, impedindo que coisas novas aconteçam, que coisas diferentes aconteçam, que as coisas mudem. Acontece, é normal, sim, mas vale a pena a gente refletir, cada caso refletir se é isso mesmo, quando é que é a hora realmente de virar a chave, virar uma página, né? Tem uma música do David Gilmour que eu escuto, que é linda, né? Que é o ex-vocalista, que é o vocalista do Pink Floyd, né? Fala assim, como é que é? A gente não tem tempo para ficar errando. Você está perdendo tempo. Então faça a coisa certa. A gente não tem tempo para ficar errando. É uma música linda, uma música muito profunda. Claro, né? Pink Floyd tem que ser profunda, né? Aí, então essa música fala isso. Então, em alguma situação, sim, não é uma coisa fácil. A gente tem que estar preparado mesmo. De repente toma tempo para a gente poder aceitar, sabe, digerir e aceitar aquela mudança, aceitar deixar ir, né? Mas sim, chega uma hora que isso, a melhor coisa a gente tem é que deixar isso acontecer. Mas também tem uma outra coisa. Você vai saber a hora certa. Se permite saber, escuta o seu corpo quando você está preparado, quando você está preparada para poder deixar aquilo ir. Tá? Eu sempre gosto de enfatizar que não existe uma regra geral para todo mundo. Cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento. Tá? Então, assim, e outra coisa, não existe tempo, o universo fala isso o tempo todo, que a gente entende, né? O universo fala, não existe tempo, não existe tempo. Tempo, cada alma, cada um de nós está num passo diferente, está numa velocidade diferente, está num avanço diferente. É por isso que fala que a gente não deve criticar, não deve julgar, né? Porque nós estamos todos diferentes, nós estamos... Tem gente que está mais na frente no caminho, tem gente que está mais para trás, tem gente que está mais no meio. Por isso é que fala que a gente não deve julgar, que cada um está num caminho, está em uma altura diferente da sua jornada, tá? Então por isso eu gosto de enfatizar assim, não se pune também, não se martiriza. Estamos todos digerindo e tentando fazer melhor, tá? Mas sim, tem casos que quanto mais a gente segura forte, mais a gente está atrasando o progresso da nossa jornada, tá? Então vamos lá. Próxima carta, seja justo. Vamos ver. Número 38. 8, 9, 10, 11. Vocês podem estar lidando com alguém de Libra ou Libra no mapa. Número 38, vamos ver. Número 38. Número 38, 45, 42. É aqui. Mensagem de relacionamento. Número 38. Deixa eu confirmar. Sim. É um momento para você tentar encontrar justiça, tentar encontrar equilíbrio. Muito forte aqui é uma coisa de Libra. Ou tem Libra forte no mapa. É hora de você tentar encontrar o equilíbrio, tá? De você tentar ser justo. É hora de você escutar, mas também é hora de você falar. É hora de você entender, mas também é hora de você ser entendido. Tem muita coisa para poder viver aqui, tem muita coisa para poder aprender aqui. E você vai aprender se você se manter aberto e objetivo, tá? Você vai aprender, você vai entender, você vai aceitar, você vai progredir, você vai resolver a situação se você se manter aberto e objetivo, tá?
Aqui a questão é que é um momento de você avaliar os lados, tá? Considerando todos os lados. O seu coração quer muito se conectar com os outros nesse momento, de uma maneira profunda, de uma maneira verdadeira. Pode ser, pessoal, não precisa ser só romance, não. Pode ser também que alguns de vocês estão querendo ter amizades, sabe? Aprofundar nos relacionamentos, sabe? Ter amizades profundas, sabe? Tem essa coisa também da gente poder ter. As nossas amizades é muito importante pra gente, as pessoas que rodeiam a gente, tá? Então pode ser que eu tô falando com alguém assim também, tá? O seu coração quer se conectar com os outros. Então permita uma troca equilibrada de ideias e ações. Nunca é a gente só fazer para o outro, nunca é. Que é Libra, que é equilíbrio, tá? Não é só a gente fazer pelo outro, é o outro fazer por nós também. É uma dança. Uma hora um faz, outra hora o outro faz, uma hora um fala, outra hora o outro fala. É uma dança. Uma hora um lidera, outra hora o outro lidera. Até um dá suporte para o outro, escuta e, né? Vamos lá. O melhor tipo de relacionamento é aquele na qual existe uma troca mútua. Tá? Número 44, número 144 é o número da página da mensagem de vocês, tá? 89. Ok, a melhor 9 é o eremita. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de Virgem. O melhor tipo de relacionamento é aquele que existe que os dois lados se beneficiam. Que os dois lados se sentem escutados, que os dois lados se sentem valorizados, e que os dois lados se sentam respeitados. Eu falo muito isso. O ser humano, a necessidade primordial do ser humano é ser escutado, é ser valorizado, tá? É saber que o que você está fazendo, o que você está sendo valorizado, está sendo escutado, está sendo apreciado. Essa é uma das necessidades primordiais, principais do ser humano, tá? Vamos lá. Vamos lá então, vamos continuar. Ah, esse deck aqui? Vai ser esse deck mesmo. Vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Escorpião. O que Escorpião precisa saber nesse momento? Qual é a energia de Escorpião? O que está acontecendo na energia de Escorpião? Vamos lá? Vamos lá. Escorpião. Vamos lá. Escorpião, vocês têm. Eita! 2 de copas, o amor está no ar. Love is in the air. Na, 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 na. Ok, vamos seguir. O Sol. 7 de paus. Uma coisa que eu tô vendo aqui, Escorpião, o 7 de copa, o 7 de paus com o Sol me fala assim que vocês vêm lutando muito para chegar onde vocês querem chegar. Vocês vêm querendo, sabe? Vocês não têm medo. Vocês estão sem medo, vocês estão com coragem, vocês estão ambiciosos, vocês estão, sabe, com mais consciência. Tá? O que tá falando aqui é isso. Vocês estão lutando muito para poder chegar onde vocês querem chegar, para poder ter as oportunidades que vocês querem ter, sabe? Porque olha o que eu vejo aqui, ó. E isso é muito bom, o universo adora isso. Olha isso. Tá vendo? Sol com o 7 de espadas, é como se 7 de paus. É como se vocês estão lutando com unhas e dentes, vocês estão super. E isso é uma energia extremamente atraente, isso é uma energia extremamente. E não é só atraente de romance, não, é atraente mesmo de abundância, sabe? Atrai abundância, né? Atrai coisas boas, atrai positivismo. Vocês estão, olha, eu vejo que vocês estão investindo muito em ser pessoas mais otimistas, em ser pessoas positivas, sabe? Em ser pessoas, isso aqui são verdadeiros líderes, são verdadeiros líderes. Sabe, ir fazer. Vocês estão ganhando muita consciência aqui, Escorpião. E vocês estão atraindo. Olha, eu vou continuar, depois eu volto aqui nesse 2 de copas. 4 de copas.
Rainha de Ouros, sim. Por quê? Eu vejo que para muitos de vocês aí, talvez vocês podem ter lidado com muitas pessoas ausentes, sabe? O 4 de copas é alguém que tá ausente, alguém que não se envolve muito, é alguém que não está se envolvendo. Alguém, sabe aquela energia um pouco apática, meio sem energia, sabe? Às vezes você fica lidando com esse tipo de energia, então chega uma hora que a gente tem que lutar contra ela, que a gente tem que tentar vencer essa energia. Para alguns de vocês aqui, ou vocês terminaram com alguém aí que tinha muito essa energia apática, sabe? Uma energia de não se envolver, de não, sabe, não participar. Como assim, Lorena? Pode ser uma pessoa que não mandava muita mensagem, uma pessoa que não participava muito, uma pessoa que, sabe, ficava às vezes vários dias sem aparecer, sem dar mensagem, sem... Uma pessoa um pouco apática, uma pessoa que não se envolve muito. Mas também, muitas vezes as pessoas assim, elas não se envolvem muito, mas também não desaparecem. O que não é uma boa também, né? Por quê? Eu vejo aqui, ó, Rainha de Ouros. Aqui tem uma coisa forte de trabalho para vocês também, viu? Aqui tem trabalho chegando. Aqui tem um trabalho chegando, uma oportunidade de trabalho, de ganhar dinheiro, tá? Em relação a alguma coisa que vocês estão investindo muito tempo de vocês. Eu invisto meu tempo, eu sei o que eu quero, eu estou fazendo a minha parte, estou vivendo, tá? E aqui, ó, vocês estão manifestando alguma coisa aí que vocês veem muito investidos nessa coisa. E tá chegando aqui, ó, trabalho. Tá chegando para vocês dinheiro, trabalho, resultado do trabalho de vocês, resultado do esforço de vocês. Rainha de Ouros é maravilhosa nessa questão financeira, dinheiro, né? Vocês, ó, alguém aí tá conhecendo pessoas, alguém de vocês aí, quem é que vai entrar na vida de vocês? Leão, tá? Nós temos aqui Touro, Sagitário, Câncer, tá? Ou esses signos fortes no mapa. Aqui tem pessoas entrando na vida de vocês, mas eu vejo, o que eu mais vejo é que vocês estão meio se cansados dessa energia de desinteresse, sabe? Ou só você fazer, ou a outra pessoa faz, mas enrola. Essa coisa apática, essa coisa até um pouco negativa, pessimista, tá? E que vocês têm o Sol aqui. O Sol fala de... Vamos colocar uma dose de energia positiva aqui, que é para poder a gente levar para o caminho certo, levar para um caminho melhor, né? Porque o pessimismo negativo não vai levar para o caminho pior, tá? Que lembra, tudo começa aqui na mente, ó. Se você estiver pensando, se a gente estiver pensando coisa negativa, coisa ruim, a gente vai atrair essa negatividade. Percebe como a gente está carregado com energia, com muita preocupação, com energia negativa, porque vem pra gente os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos vêm. Percebe quando a gente está nessa onda de pensamento negativo, que a gente tem que lutar contra eles um pouco, repor por pensamentos melhores, sair, faz um esporte, vai nadar, vai fazer uma caminhada para poder lutar, para poder como é que fala? Repor esses pensamentos por outros melhores, né? Repara como a gente fica para baixo quando a gente está negativo, quando a gente está pessimista, a gente fica para baixo. Repara. É simples assim. Vamos lá, tem um romance aqui chegando para vocês, eu não sei se vocês já estão conhecendo ou está chegando para vocês mais forte esses signos no mapa. E o que eu vejo é que é uma energia diferente aí, não é essa energia apática, cansativa, de falta de interesse que só você faz. Vamos dar uma olhada na sua pessoa. Vamos ver. A pessoa do signo de Escorpião. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Cavaleiro de Ouros. Tá chegando devagar. Tá chegando devagar. Tá chegando pensando. Tá chegando, mas o Cavaleiro de Ouros sempre se refere a alguém que vai fazer um esforço, que vai colocar o trabalho, tá? Vamos continuar. Rainha de Espadas e a Torre. Ok. Ok. Você pode ter tido
você e essa pessoa pode ter tido algum tipo de conversa, algum tipo de corte, pode ter tido algum tipo de briga entre você e essa pessoa, tá? Nós temos aqui a Torre e a Rainha de Espadas. Essa aqui é uma pessoa, me fala assim, que é uma pessoa que tem uma certa experiência, que já passou por problemas difíceis. A Rainha de Espadas, ela tem aquele jeito de falar mais rude, né? Ela fala, ela não está preocupada se ela vai machucar, se ela não vai, pelo contrário, ela vai querer falar alguma coisa que é para colocar o ponto de vista dela muito claro, tá? Independente se vai machucar ou se não vai machucar. Essa pessoa e você pode ter tido algum tipo de briga, algum tipo de desentendimento, ou essa pessoa também pode estar envolvido muito em conflito, viu? Pode ser uma pessoa que está envolvida em conflitos na vida deles lá. Pode estar passando por briga, por separação. Essa pessoa, inclusive, pode estar passando por uma separação repentina aí, tá? Porque a Rainha de Espadas é uma rainha que fala de divórcio, fala de separação. E a Torre fala alguma coisa, pegou de surpresa. Aqui eu vejo como se fosse uma discussão, uma confusão, alguma coisa com... tá? Alguma coisa repentina, alguma coisa que mudou, que vai mudar a direção do caminho deles, vai mudar a vida deles, tá? E eles vão avisar vocês em breve sobre isso, viu? O Ás de Espadas. Tem comunicação aqui em breve para vocês sobre alguma coisa nova aí. É uma pessoa que vai te comunicar alguma coisa. Muitos de vocês não estão sabendo ainda. Nós temos aqui também um pajem de copas, duas cartas que falam de mensagens. Vocês vão escutar uma mensagem dessa pessoa em breve, tá? E é uma verdade, é alguma coisa que você ainda não está sabendo, ou que você já imagina, mas que você não sabe ainda. Tá? Tem duas mensagens aqui, tem o de espadas, é uma conversa assim, surpresa, é uma coisa assim, uma verdade. Sim, é uma pessoa que chega devagar, chega analisando, mas chega querendo fazer, chega querendo se dedicar, chega querendo mostrar a dedicação, tá? Agora, muito importante, assim, é uma pessoa que está aqui, me parece que alguma coisa extrema está acontecendo, ou aconteceu entre vocês, mas de qualquer forma, é uma pessoa que sente saudade, é uma pessoa que é um crush, tem aqui um carinho. Você e essa pessoa pode conversar quando vocês conversavam, quando vocês estavam conversando. Podia ser uma conversa entre vocês, uma conversa tranquila. Sabe, a energia que eu sinto aqui é que quando você conversa com essa pessoa, é uma conversa mais tranquila, é uma conversa gostosa, sabe? É uma conversa cuidadosa. Existe muito carinho aqui dessa pessoa por você, tá? Tem alguma situação aqui também, tem alguma situação que teve entre vocês um encontro, de novo, uma conversa que tem muita espada aqui, que eles não esquecem, que ficou muito gravado na memória deles, alguma coisa que você falou para eles. Tá? Isso, eles sempre pensam nisso, sempre eles estão pensando em vocês por causa dessa situação, por causa dessa conversa que vocês tiveram. Tá? Vamos dar uma olhada agora, qual que vai ser o próximo evento entre você e essa pessoa. E o que essa pessoa sente realmente por você. Vamos lá? Qual que vai ser o próximo evento entre vocês? O Ás de Copas. O Ás de Copas o Ás de Copas, o que é? É um novo algo. Se não for um novo amor, porque aqui já não é, porque estamos vendo que vocês já se conhecem, fala de um reencontro, mas com nova energia. Tá? Uma nova energia em um reencontro de vocês. Um fazer as pazes, um seguir mais perto um do outro, um se resolver, os dois se resolvendo. Tá? Esse é o próximo evento entre vocês. Aqui pode até ser também, isso aqui pode ser
mudar junto, mudar a casa nova, mudar junto com essa pessoa e morar junto, porque isso aqui fala de casa nova também, uma casa nova onde vocês dois estão juntos. Para muitos de vocês eu vejo isso. E o que essa pessoa sente por vocês? Nossa Senhora. 10 de espadas. Essa pessoa sente que essa pessoa parece estar morrendo de medo que eles não têm mais chance com vocês. Essa pessoa acha que acabou. Para alguns de vocês aí, 10 de espadas, essa pessoa acha que já era. Essa pessoa acha que vocês não vão querer nada com eles. Essa pessoa acha que vocês já se foram, que é passado e que já foi. Para muitos de vocês aqui tem essa energia. Talvez por causa dessa torre, né? Tem alguma coisa aqui que eles acham, ó. Na mente deles, eles não têm certeza se vocês... Aliás, eles acham que vocês não querem mais nada com eles, para muitos de vocês. E alguns de vocês aí, eles podem ter visto vocês com alguém, ou estar desconfiados que vocês estão indo, deixando ir, conhecendo outras pessoas. Eles estão bem... Ó, para eles, para alguns de vocês aí, essa pessoa acha que já era. Que vocês não vão querer nada com eles. Uau! Vamos ver... Vamos ver quais são as frases que essa pessoa falaria para você. Vamos ver? Vamos ver... Ok. O estrago já foi feito e eu não sei como juntar as peças. O estrago já foi feito e eu não sei como reconectar as peças. Eu tenho muita coisa acontecendo na minha vida e eu estou tendo problema para lidar com tudo. Tenho os meus filhos. Eu quero uma família com você. Eu sei que você vai ser um pai, eu sei que você vai ser um pai ou uma mãe maravilhosa ou maravilhoso. Eu sonho com o dia de ter uma família, de criar uma família com você. Olha isso, pessoal. Eu sonho com o dia de criar uma família com você. Uau, muito interessante. Então, Escorpião, essa foi a sua leitura. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até logo.